Olá, tudo bem, caro aluno? Eu sou a professora Liliane do Colégio Margarida e eu vou passar para você aqui algumas dicas de como interpretar bem um texto, de como entender melhor os escritores da Prova Paraná, né? Por isso é muito importante que você assista todas as aulas. Eu espero que você faça isso. Eu tenho certeza que você vai fazer. Afinal de contas, se você tá do outro lado aí assistindo a aula, isso só mostra que você é um aluno interessado e que está disposto a aprender. E aí, né, vou frisar e vou sempre mencionar para você o quanto é importante você estudar e você ler sempre. Porque quanto mais você lê, mais você estuda, mais você começa a ter ali um conhecimento de mundo, o que vai dar tranquilidade para você, quando ler qualquer texto, você conseguir interpretar. Por isso, leia bastante, leia coisas que você goste, se for o caso, e depois vá migrando para outros tipos de literatura, até chegar talvez numa literatura mais complexa, mas não deixe de estudar, porque uma parte é do professor, mas a outra parte é com você. E você precisa entender que você precisa sim estudar sempre, ser um estudioso, ser um leitor, para você aí conseguir atingir os seus objetivos. Agora, vamos à nossa primeira questão. Observe ali nela, né, que nós temos uma referência. E às vezes, sendo bem objetivo e direto, né, essas referências elas contribuem demais para a sua leitura, mas muitas vezes elas não trazem muitas informações. E quando isso acontecer, é importante que você às vezes veja algumas pistas, né, que aparecem ali no texto. Quando eu olho aqui, eu vejo um travessão, então supostamente isso quer dizer que seja um gênero que predomine a sequência narrativa, né? A sequência narrativa, ela tem uma estrutura que a maioria dos gêneros aí contém, né? Que pertence à esfera do narrar e tem a sequência narrativa predominante contém, como por exemplo a novela, romance, a fábula, né? São gêneros parecidos e tem toda uma explicação para eles serem tão parecidos, mas não se esqueça, apesar de parecidos, cada um tem as suas particularidades, né? E aí você observa pelo comando, foi sem querer, eu olhei aqui para o comando e já verifiquei que se trata de uma narrativa. Então, mesmo que eu não saiba de fato, não ajudou muito aqui a referência e o comando, eu não saiba de fato que gênero é este, que gênero textual é este, eu já sei que ele é um gênero que predomina a sequência narrativa. Então, por isso, sim, você vai encontrar ali personagem, supostamente, situação inicial, complicação, suspense, desfecho, tá? Então, agora vamos lá para o comecinho da questão. Vejamos o título, o caboclo, o padre e o estudante, e usando o meu conhecimento de mundo, né? Tá com muito cara de gênero conto ali, né? Porque ele tá falando do caboclo, o padre e o estudante, então eu estou imaginando que eles estão numa reunião e que vai acontecer alguma coisa com eles, né? Vai desencadear ali um conflito na história que vai levar a um suspense. Agora vamos ler aqui a nossa narrativa, né? Afinal de contas, você está disposto a aprender, e como você está disposto a aprender, você precisa entender que a leitura é fundamental, que você precisa ler todo o texto, sim. Tira essa preguiça de lado, né? Leia o texto para depois você ali conseguir responder o que pede o comando. Então vamos lá. Um estudante e um padre viajavam pelo interior, tendo como guia um caboclo, né? Deram a eles, numa casa, um pequeno queijo de cabra. Olha, é bem isso mesmo, uma situação narrativa bem interessante, uma situação inicial tranquila, né? Eles estão viajando, tudo tranquilo, mas de repente, gente, sempre tem alguém ali para dar emoção à história. Deram a eles um queijo de cabra. O que será que vai acontecer depois desse queijo de cabra, né? Não sabendo como dividir, pois daquele que tivesse durante a noite o sonho mais bonito, pensando, claro, em engabelar os outros dois com o seu oratório, todos aceitaram e foram dormir. À noite o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Então veja bem, aquele que tivesse o sonho mais bonito, né, deveria ficar com o queijo, só que ele foi muito espertinho. O caboclo acordou, foi ao queijo e comeu o queijo, gente. E agora o que vai acontecer, né? Pela manhã os três sentaram à mesa para tomar café e cada qual teve que contar seu sonho.
O padre disse que sonhou com a escada de Jacó e descreveu lindamente. Então ele estava achando que o sonho dele ia ser maravilhoso, né? Porém lá ele subia triunfalmente para o céu. O estudante então colocou que sonhara já estar no céu, o estudante querendo ser mais esperto, né? Isso no céu, esperando o padre que subia, olha que bonito, né? E o caboclo riu e contou. Sonhei que via, olha como ele é espertinho, gente. Sonhei que via seu padre subindo a escada e seu doutor lá no céu, rodeado de amigos. Eu fiquei na terra e gritei: seu doutor, seu padre, o queijo. Vós missês esqueceram o queijo. Então vós missês responderam de longe do céu: come o queijo, caboclo. Come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos queijo. O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei enquanto vocês dormiam e comi o queijo, né? E aí você vê que teve o suspense, o que vai acontecer com eles ali, né, o conflito, a situação do queijo, o que vai acontecer com esses personagens, porque ele comeu o queijo, mas o que vai acontecer com ele? A gente fica louco pra saber. E no final das contas ele conta a verdade pra eles, de uma forma muito inteligente, né, usando uma estratégia ali maravilhosa para convencê-los, e ele comeu o queijo. Então ele fala por que ele comeu o queijo. E aí desencadeou o desfecho da história. Agora vamos tentar aqui responder a questão. Vamos para o comando. Então olha só, vou apagar aqui para você ficar bem tranquilo, para responder bem essa questão. E observe o seguinte: o texto que você acabou de ler é uma narrativa. Olha que bacana, eu já sei que trata-se de uma narrativa, né? Então isso já contribui. A opção que apresenta o fato responsável por gerar a complicação da história, então veja que isso é um dos descritores da Prova Paraná, essa questão do conflito, de você ter a capacidade de observar os elementos de uma narrativa, né, a estrutura de uma narrativa e, obviamente, o conflito. O que desencadeou ali o conflito, que mudou ali totalmente a história, né? Eles estavam viajando tranquilamente. O que fez com que tudo girasse em torno disso, né? O que será que aconteceu? Deram a eles, numa casa, um pequeno queijo de cabra? Isso aí pode ser, vamos pensar, né? Todos aceitaram e foram dormir? Todos aceitaram e foram dormir? Isso é o conflito da história? Acho que tá muito tranquilo para ser conflito, né? Concorda comigo? O caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Tá mais um cara de desfecho já, né? Finalizando a história. Levantei enquanto vocês dormiam e comi o queijo. A finalização, o desfecho da história. Qual que é o conflito que vai romper com a tranquilidade e tudo vai girar em torno disso, né? Levando em consideração o descritor da Prova Paraná. Então nós observamos, um tempinho para você, que a resposta correta é a letra A. Deram a eles numa casa um pequeno queijo de cabra e depois tudo ficou girando em torno desse queijo de cabra. Olha só como é importante a gente entender os elementos de uma narrativa, olha como isso contribui, entender essa questão do conflito, entender o que é uma situação inicial, um suspense, que é o momento de maior tensão dentro de uma história, e o desfecho. É isso. Foi um prazer dar essa aula para você. Muito obrigada pela sua atenção e, claro, assista todas as aulas porque eu tenho certeza que você vai fazer isso. Até mais, tchau, tchau!